Agora é interessante quando tem alguém, né, no lugar, né, fica melhor. É diferente. Eu me lembro, eu até vou lembrar, eu lembro quando, no 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, nós tínhamos o pastor James Schmidt, estava lá. Nós estávamos gravando o programa ali, aquela coisa toda, e conseguimos pegar aí um relato dele que estava morando nos Estados Unidos na época. Então é totalmente diferente, né? Porque a pessoa está lá. Quer ver? A gente acaba aí nesse meio, embora tenha havido, né, uma redução bem significante aí, irmãos, a gente acaba transportando as pessoas no dia a dia. Quer saber como é que está Porto Alegre? Realmente, tu tem que ir por tete a tete, tem que ir por corpo a corpo. É a melhor maneira de tu saber o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão vendo. Fez me lembrar, uma certa vez, estava no Rio de Janeiro, e aí falando com um motorista de táxi ali, conversando, tu quer conhecer a cidade, fala com quem mora aqui. Não te baseia pelos pontos turísticos. Ponto turístico se vende uma coisa. Se vende um... Realmente, nas partes do ponto turístico, ali, Pão de Açúcar. Tem 500 brigadianos. Sim, polícia para tudo que é lado. Aí ele disse assim, não, tu viu que tá tudo policiado Zona Sul aqui. Drone, helicóptero. Agora vai para outra região que não vê nenhum. Vai lá no Jacarezinho. Sim, entendeu? E é realidade. Não, mas Porto Alegre, por exemplo, nós temos aqui a Orla, né? Aí o que mais que tem? Então, tem a Orla, e depois quem é que cuida da Orla ali? Tem a Vila Ecológica, Municipal. Guarda Municipal. Mas aí tu traz uma pessoa para conhecer nossa querida Porto Alegre, vai na Orla, depois vai aonde? Sabe que... E aí? Quando deu aquele incêndio lá em Santa Maria, da Boate Kiss, né? Boate Kiss. Aí me ligou um amigo meu lá no Rio de Janeiro. Queria saber. Como é que tá aí? Então, olha só. Olha como é que chega, né? Sim. Nós estamos aqui a quantos quilômetros de Santa Maria? Agora é muito oportuno essa observação do irmão Jorge, não desmerecendo a tua, porque olha só, Santa Maria, irmão, dá quantos quilômetros de Porto Alegre? Esperar eu vejo no Google ali, de cabeça, eu não sei. Então, tu vê. Mais de 200 quilômetros. Mais de 200 quilômetros de Porto Alegre e o camarada liga para Porto Alegre para saber como é que vocês estão aí. Porque a notícia que chegou lá, né, no Rio Grande do Sul. Só que tu imagina... Mas o que tem de desmerecer o que eu falei? Não, que tu falou do Rio de Janeiro. Mas não, aqui, só dei um exemplo para corroborar o que o senhor estava dizendo aí. Quer conhecer um lugar, fala com as pessoas que moram que esse ficou mais próximo, entende? Por exemplo assim, então as pessoas querem assim, como é que tá lá na Itália, como é que tá lá em Portugal, como é que tá lá na Espanha. Cara, como é que tá? Tu tem que falar com quem tá lá. Entende? Eu não posso pegar um peixe que estão me vendendo, sabe? Sim. Através do Wi-Fi, através do 5G, 4G. 290 quilômetros, mais ou menos. Olha aí, pronto, 290 quilômetros aproximadamente. Sim. Então eu não poderia dar informação para o camarada, porque a informação que eu estava recebendo justamente era através da imprensa. Como é que tá aí? Então assim, como é que está o Covid aí em Porto Alegre? O Covid em Porto Alegre, irmãos, está... Graças a Deus, me parece que sob controle, né? Sim. Temos tido os casos que são normais, tem leito bastante. Tem toda uma ala nova do Hospital de Clínicas preparada ali. O doutor Luquezzi, que é diretor da Santa Casa, né? Deu uma entrevista. O doutor Luquezzi falou muito bem lembrado. Uma autoridade. Um dos maiores cardiologistas do mundo. Do mundo, referência mundial, autor de diversos livros. Aqui nós estamos preparados. Ali não é voo de galináceo. Estamos preparados. Inclusive... Vou falar olhando para o doutor Luquezzi, não é voo de galináceo. Não é voo de galináceo. Isso quer dizer, numa tradução, que é alguém que sabe o que está falando. Alguém que está falando. Não é o meu caso. Como é que ela mas o importante, eu acho que seria interessante nós, o senhor principalmente, que está mais aí falando com pessoas que entram no seu carro, né? Onde as pessoas que de repente estão, sei lá, nervosas, né? Até mesmo aflitas, em razão dessa... informações que chegam, desinformações, onde as pessoas poderiam buscar a informação correta. Sabe que, agora tocando nesse assunto, essa semana eu lembro, foi um ator até, ele fez uma ilustração, eu não lembro bem como ele falou, mas eu peguei a parte principal, não consegue gravar tudo. Ele disse que certa vez estava indo uma peste em direção à cidade de Bagdá. E ela disse para ele, eu estou indo lá para a cidade de Bagdá porque eu vou matar 10 mil pessoas. E foi. Chegou lá, fez o que tinha que fazer, essa tal de peste, e quando voltou se encontrou com ele e disse, você mentiu para mim. Ele disse, por quê? Porque disse que ia matar 10 mil e matou 100 mil. E essa peste disse assim, não menti para ti. Eu matei 10 mil. Os outros morreram de pânico. Tem perfeito. Lógica no momento que estamos vivendo. Perfeito. Porque que vai morrer gente de coronavírus é fato. É fato concreto. Agora, quantas pessoas já estão com problema psicológico, problema de pânico, pelo que está se ouvindo? Não, perfeito. Eu sei que o senhor conhece
presbítero Silas, irmão Silas. Silas Pascal. Sim. Ele aqui, eu encontrei ele. Aí doutor, ele né? Ele Doutor. me explicando, doutor em química, ele é pós-doutor. Pós-doutor em química. Ele é mais um doutor? E essa questão E é do vírus, essa questão Ele é Galocinos. da mutação do vírus, né, irmão? Exatamente. Então, o mesmo de Wuhan é o mesmo de Porto Alegre. Não é o mesmo, e certamente ele vai sofrer outras mutações o final dessa até o final do epidemia. ciclo, que se dá quando atinge 65% da população. Agora... Não, é uma coisa assim que as pessoas têm que se precaver, mas não ficar Agora, nesse ponto. Não pode entrar na neurose. Está me vindo na lembrança agora uma coisa que aconteceu já faz muito tempo, mas eu não esqueço. Eu lembro que saiu uma notícia que havia alguns cientistas que estavam descobrindo o segredo da vida. Tá? Os cientistas, eu não sei de onde é que são as criaturas, estão descobrindo o segredo da vida, não sei o quê, vai viver não sei quantos anos, ou até ser imortal. E na página de baixo, assim, estava escrito: Instituto da Gripe fecha, porque não conseguiu um instituto criado para combater a gripe. Ou seja, o homem não consegue curar uma gripe, não consegue mesmo, porque ela pode ver que cada ano muda. Aí estavam descobrindo na outra página ali que a vida, sabe, o segredo da vida, através de não sei. Sabe que não tem coerência. O homem não cura uma gripe. Não cura uma gripe. Um vírus acabou com todo o esquema. Bilhões foram gastos para tentar achar a partícula de Deus. Ah, sim, o grande colisor, né? Eu tenho assim uma... Quantos anos de pesquisa? Sim, bilhões, na França, né? Na França. Grande colisor. A partícula de Deus, eu me lembro que anunciaram. Isso aqui que descobriu, eu acho, Dali. Aqui que saiu Dali, eu acho. Acho que foi o Não. Eu acho que foi essas fritadeiras sem óleo, hein? Sabe, que bota ali. Eu acho que foi esse o grande colisor. Eles iam descobrir a partícula de Deus. Descobrisse aquilo ali, saber a origem de todo o universo. Toda a matéria. Sabe, é uma coisa impressionante, sim. Eu acho que saiu aquelas batatas fritas que frita sem óleo. Sabe aquelas air fryer, aquele meu nome daquilo ali. Eu acho que foi a única coisa, porque nunca mais falaram. E gastaram, foi bilhões, né, mano? Bilhões. Foi uma coisa impressionante. Bom, voltando aqui à pergunta do irmão Jorge, como é que nós fazemos então para nos informarmos, sabe, um pouco mais precisamente sobre o assunto Covid-19? E isso requer perseverança, irmão Jorge. Por quê? Porque às vezes tu tem que ver a mesma notícia em diversos sites. Sim. Às vezes tu tem que abrir o YouTube, irmão Jorge, e ouvir diversos comentaristas e jornalistas e especialistas falar sobre o mesmo assunto. E isso é cansativo. Por isso que muitas pessoas acabam sendo engodadas muitas vezes. Agora, porque eles não se dispõem a investir tempo numa questão que é importante. Eu preciso me informar. Bom, como é que eu vou me informar? Vou ouvir o irmão Nilo, o irmão Noff e o irmão Jorge? Vou, mas também vou ouvir o irmão Antônio, o irmão Marcos, vou ouvir aquele camarada lá que não é muito a favor do governo da direita, vou ouvir ele também. Não, sim. A palavra diz para nós que nós devemos ouvir tudo e retendo o que é bom. De toda a questão do coronavírus, a gente... A produção perdeu parte do vídeo kkkk rindo de nervoso. Agora fique com parte do áudio por alguns minutinhos porque a conversa tá boa. A gente sabe que é uma realidade. Então, eu, por exemplo, eu adoto a questão de me cuidar. Entendeu? Quando eu venho do trabalho, eu não entro com a mesma roupa em casa. Exatamente. Eu faço a higienização do sapato, fica na rua. Meus sapatos que eu uso na rua não entram dentro de casa desde o início ali. As roupas vão ficar do lado de fora, entendeu? Não vão para dentro de casa. Eu só vou ter contato com a família depois. Você tem alguém no grupo de risco na sua casa? Tem, no caso, a minha sogra, né? No caso lá. Não, é separada, ela totalmente mais perto, tem contato, claro. Entendeu? Mas então, assim, ó. O que eu faço? Eu não venho da rua, inclusive quando eu vou ao supermercado, eu higienizo tudo ali, tudo que eu peço no mercado, eu não sei. Mas se é cristão, eu sou cristão, mas não me impede de me cuidar. Exatamente. Não vou estar no meio, entendeu? Então todo esse cuidado a gente tem, entendeu? Não entrar com o sapato, aquela roupa que usou quando saiu para a rua, entendeu? Foi no supermercado, coisa. Você já bota para lavar, depois que for tomar um banho, vai ter contato com a família, aquela coisa toda. Perfeito, é o mínimo, é o mínimo. O álcool gel, entendeu? No carro, no trabalho. É o mínimo. Perfeito, isso tem que fazer, isso, independente, né? Mas não vou me arriscar também, entendeu? Porque aquele negócio, a gente, eu sou cristão, não me pega nada, não, vai nessa. Não vai nessa, porque, vamos dar um exemplo assim, ó. Você que é um cristão, e você necessita de pegar o teu transporte, pegar o transporte coletivo, perdão, tá? Você não tem outro meio.
Você precisa trabalhar, você não está naqueles que foram dispensados, você trabalha no supermercado, você é um policial, você é um... Você não está no home office. É um policial, é alguém da área da saúde, tá? E você precisa do transporte coletivo para ir trabalhar, eu tenho certeza que você vai orar pela manhã, você vai buscar Deus e vai pedir para Jesus lhe cobrir com o seu sangue, não vai pegar nada. Porque tu não está tentando a Deus. Tu está fazendo aquilo que tu precisa fazer. É diferente de quem tem condições e vai se meter no meio de um monte de gente lá, entendeu? Naquele negócio, não, comigo não dá nada. Não é bem assim, entendeu? Então, isso que eu queria transmitir para as pessoas. Meu irmão, só no Vila Nova de Porto Alegre, aqui eu já entrei umas 4 vezes essa semana. Sim, mas é trabalho. A trabalho. Né? Santa Casa. Sim, mas o senhor foi ali passear? Hospital de Clínicas. Não foi passear. Questão profissional. Não, então. Mas sim, eu preciso confiar, né? Aí tem que confiar. Eu tenho que confiar em Deus e fazer, evidentemente, o meu lado preventivo. Então, vamos ser bem sinceros. O cristão não pode entrar em desespero. Não pode relaxar. Não tem que crer em Deus, o Senhor vai me guardar. Agora, claro, os cuidados básicos. Mesmo com todo esse cuidado básico, quando chegar na sua casa, faça a higienização daquela coisa toda, com álcool, com a clorofina, diz que é muito bom para limpar o chão também. E associado com a higienização, aí que o irmão Nilo está dizendo, né, com as recomendações das autoridades sanitárias, a coerência. Porque eu não posso deixar de viver a minha vida, tchê. Eu não posso deixar de me comunicar com as pessoas. Então a gente está vendo que está havendo um pouco de histeria por todos os lados, né? Um pouco de pavor, de pânico. E agora? E daqui a pouco tu acaba colocando em xeque até a tua vida cristã. Só um pouquinho. Então Deus não vai me guardar. Então, sim, claro, sabe? Diz que então a coisa tem que ser uma coisa agora, casada, né? Por exemplo, assim, se a coisa é séria mesmo. Encheu o cartão de memória. Não está gravando? Pelo menos para o final temos a câmera 2. Então é por aí, então, irmãos. A questão toda é que nós temos que investir tempo para conseguir uma informação real, uma informação pelo menos mais próxima da verdade. E isso requer o quê? O que seriam os órgãos oficiais, Ministério da Saúde? Os órgãos oficiais. Deixa eu fazer. Eu só quero fazer um adendo aqui antes de tu concluir, antes de falar. Deixa a OMS, entendeu? Pra lá, por favor. Mas por que, irmão? Não. No próximo bloco a gente conversa um outro dia. Fala aí. Sabe que a gente fica falando a questão do confinamento e as autoridades. Você lembra que teve um Grenal aqui lotado na arena do Grêmio ali? Né? Foi Só que é o seguinte, foi o último. Tá? Eu não sei que dia foi, uma terça, uma quarta, terça-feira. Só que na segunda-feira, um dia antes, já estava rolando o negócio do coronavírus. E aí, estava tão preocupado com aquela coisa do coronavírus, eu até comentei com meus colegas o seguinte, estão falando do coronavírus, aqui no estado. Tá? Aí eles deixam fazer um jogo de futebol com o estádio lotado. 50, se tinha 100 contaminados ali, saíram 1.000, 10.000. Tinha 50 mil pessoas ali. Inclusive entendeu? O presidente dos Tanto é que o presidente... Então, sim, tudo bem, mas aí que está. Onde é que está a seriedade aí? Monilo, Aliás, os produtores estão me cobrando propaganda. E o carnaval? Não, esquece o carnaval, vamos lá. Não, tem fonte, carnaval coronavírus. Vamos dar fonte. Vai dizer que nós vamos ficar sem tempo. Não, no Rio. E quanta gente da Europa veio pro Rio pro carnaval? O tempo não, a fonte. A previsão do tempo. A fonte, vocês têm então programa no YouTube Pingo nos I, jornalista Augusto Nunes. Muito bom. Né? Tem diversas pessoas ali que pode te dar um parecer mais efetivo. Tem Caio Coppola, que trabalha na CNN, embora a CNN tenha um pouco de inclinação, né? Mas aí... É que assim, mano, às vezes, infelizmente, né, hoje nós não temos uma imprensa isenta. Não temos uma imprensa isenta. Alguém vai puxar para um lado ou para o outro. Então, assim, a pessoa tem que ter um certo discernimento. Olha, esse camarada, ele é alinhado com... A Rádio Pampa é muito boa. A Rádio Pampa é uma rádio muito Falando boa. agora aqui, um dos motivos aí, que também você vê essa cisma aí, com o governo, é que, vejam bem, diz que em 2016, sabe quanto foi gasto em propaganda da Caixa Econômica Federal? 1 bilhão. 1 bilhão. E eles reduziram para 50 milhões. Como é que não 1 bilhão publicidade para fazer papelzinho, para botar nas camisetas dos clubes. E não tem mais. De 1 bilhão para 50 milhões. Quer dizer, aí eles brigam. Nós queremos concluir aqui, Nilo. Nós queremos concluir. Queremos concluir. Bendito.
Deus abençoe vocês, até uma próxima oportunidade. Não esqueça, deixe seu like ou dislike e nos diga se você prefere que a gente faça uma live ao vivo. Diga-nos. Vamos fazer o nome do programa em 3 idiomas, né? Para terminar, então. O nome do programa em 3 idiomas pelo Nilo Bottini falando aí. Como é que é? Sem Deus. Sem God, adiós. É isso, é em português, inglês e espanhol. Esse é o canal. Lono. Sem Deus, adeus. E somente no dia 30 de janeiro foi que começou o controle aéreo ser mais rigoroso e alguns bloqueios de voos entre China e Itália. E também falando sobre as condições climáticas, né? Queria assim pontualizar as diferenças entre Itália e Brasil. Por exemplo, há uma série de fatores que na Europa contribuiu para que virasse pandemia, o que significa epidemia, uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Agora, a epidemia já é esse surto, essa mesma doença, mas em diferentes territórios. Como aqui na Itália um país é do ladinho do outro, são pequenos países que seriam como os estados do Brasil, num período de inverno, acabou disseminando para os outros países. Por isso se falou, então, pandemia. Porque no norte da Itália também faz fronteira com França, faz fronteira com Alemanha e faz fronteira ali com outros países. Então, automaticamente, se o norte foi infectado, esses demais países também já foram infectados, porque é divisa, as fronteiras são abertas, a livre circulação de pessoas de um território para o outro. Então, esses são um dos pontos já diferentes do Brasil. As fronteiras no Brasil já são limitadas, né? Tem um controle um pouco mais acirrado do que na Europa. E também em relação ao clima, gostaria de falar sobre o clima, sobre a população da Itália. O clima da Itália no norte é um extremo frio, que ele está acima da linha do Equador. O Brasil geralmente está abaixo da linha do Equador. É um clima mais quente, mais tropical. Temos o Rio Grande do Sul, a nossa região, nosso estado, mas o Rio Grande do Sul tem frio também, mas é um frio moderado, não extremo frio de densa neve. Não temos essa densa neve no Rio Grande do Sul. Há sim frios de geada e até alguns dias de neve, mas não dias e dias e dias intensos de frio. Até porque no Brasil, no Rio Grande do Sul, geralmente o pico do frio é um mês, enquanto o pico do frio na Europa, o frio europeu, frio no norte da Itália, dura de dezembro até o final de fevereiro. Ou já no final de novembro já é um frio como agosto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vai terminar esse frio lá por março, abril, em abril praticamente, no final de abril. Mas o pico, digamos que o frio severo, vai de dezembro até fevereiro, que foi quando teve todos esses fatores do Covid-19 se alastrando. Então, ele teve tempo, né? Porque ali o inverno é mais rigoroso e também dura mais tempo. No Brasil não é tão rigoroso e dura pouco tempo. A população na Europa é diferente da população do Brasil. A população na Europa já é uma população mais idosa, seus 80, 90, 100 anos.
enquanto que no Brasil a população é mais jovem. Já é mais entre adultos, jovens, não é assim tão fácil encontrar idosos na faixa etária de 97, de 100 anos, enquanto na Itália é comum. Na Europa em si é comum ter muitos idosos de 100, 97, 87, nessa faixa etária de idade. Aqui, a questão também da saúde, aí nós falamos também, entra junto com a questão do clima, porque o sol não é tão intenso quanto o Brasil. O Brasil tem abundância desse recurso solar, em vez, na verdade, no Brasil precisa ter mais o controle do sol para não causar queimaduras, para não causar problemas de pele, câncer na pele, essas coisas. Enquanto na Europa o sol já não é assim tão abundante quanto no Brasil. E a gente sabe que o sol é a principal fonte de vitamina D. E no caso de vírus aéreos respiratórios, ou no caso coronavírus, como é o nome deste vírus que já havia antes, que é o vírus da gripe, que ataca as vias aéreas respiratórias, quanto o nariz, a garganta, o principal modo de combater é a vitamina D, além de uma imunidade saudável também, além da saúde, ter um sistema imunitário, imunológico saudável. E o último ponto que eu gostaria de pontuar entre Itália, entre Europa e Brasil é a questão das construções. No caso, a Itália é o país, acredito, mais medieval da Europa. Inclusive, o turismo na Europa se dá por conta disso, por causa que dali veio o Império Romano e depois o Império Medieval, a Era Medieval. Com a Era Medieval veio depois, assim que caiu o Império Romano, então já começou ali nas cidadezinhas da Itália a se formar as aglomerações da cidade medieval, que a construção ela se dava com casas de pedras, as civilizações elas ficavam mais aglomeradas, mas enfim, isso eu quero só pontuar aqui agora, que eram construções antigas, ou seja, a época medieval, lá do ano 476 até 1492, com a descoberta das Américas, ali terminou a Era Medieval. Então, todo esse período, a Itália já tinha as construções que tem agora, e elas continuam. Então, essas construções em pedras, elas são frias, claro, tem um sistema de aquecimento nas casas, tem, mas considerando que são construções antigas, em que as pessoas ficam mais aglomeradas, e quando um tem uma gripe, facilita muito o vizinho da frente ter também, ou o vizinho do lado, pelo fato de estar muito perto. Então, no Brasil, as construções já são novas, geralmente as casas têm um pátio, como a gente fala, tem a casa, mas não é assim tão pertinho uma da outra. Então, isso também contribuiu nessas cidades frias para que se disseminasse mais rápido o vírus. E o último ponto é a questão da imigração. O Brasil não tem um ponto de contato direto assim com a China, como a Itália tem. Ela, entre outros países da Europa, que tinha esse ponto já de contato, essas cidades, que são cidades chinesas dentro da própria cidade italiana. Claro, eles chamam de bairros chineses, Chinatown, como eles chamam, mas na verdade não deixa de ser uma cidade chinesa ali dentro. Então, tudo isso contribuiu. Na imigração, a falta do controle,
o Brasil já desde o início teve o controle. Sabemos que o presidente do nosso estado foi buscar os brasileiros que estavam na China, mas ele tomou todos os devidos cuidados e, por via das dúvidas, ele fez o teste se estaria positivo ou negativo. Primeiro, antes de tudo, ele tomou as devidas medidas, né? Não omitiu em nenhum momento essas informações.